Olá, muito boa noite para vocês que estão aí acompanhando o Entrevista Coletiva. Bom, outubro está chegando e aí vem aquela história de sempre, vestibular, depois que escolher um curso, mercado de trabalho. Esse é o tema de hoje do nosso programa. E quem está aqui para falar conosco é o professor João Manuel Cardoso de Mello, diretor-geral da FACAMP. Professor, muito boa noite. Boa noite. E quem vai começar a perguntar, vocês nem acreditam, é Rodrigo Neves, que está conosco hoje na entrevista coletiva. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite, Zezé. Boa noite, professor João Manuel. Um prazer tê-lo aqui. Eu preparei aqui uma cola, eu sei que essa transmissão também será feita pela web da FACAMP. Então, a todos que estão nos assistindo, uma boa noite e espero que seja bem proveitoso para que todos possam tomar decisão. Professor, quais as transformações tecnológicas e organizacionais que estão atingindo o mundo do trabalho? Bom, o que há, Rodrigo, conforme você sabe, é uma verdadeira revolução. Primeiro, uma revolução tecnológica. É a robótica, a internet das coisas, novos materiais, novas formas de energia e até a indústria 4.0. E um passo inacreditável que esse, então, tem um desdobramento que eu não sou capaz de imaginar, que é a nanotecnologia. Porque até agora o homem transformou a matéria, a nanotecnologia cria a matéria. Então, essas transformações todas vão numa direção muito clara de supressão dos trabalhos rotineiros, dos trabalhos menos qualificados, mas também, não é, de trabalhos de profissionais superiores. Não é? Por exemplo, existem sistemas na Inglaterra, ou mesmo na Amazon, se abrir, o advogado fica em casa. Aí ele recebe o telefonema, olha, tem um emprego para você de 2 horas. Ele vai lá, 2 horas, volta para casa para atender outro telefonema. Então, pegou também as profissões de nível superior. Só realmente há emprego de qualidade permanente para gente muito boa, muito bem formada, que tem, em primeiro lugar, uma formação técnica de alto nível. Tá. E essa formação técnica de alto nível, onde que você encontra? O que é ela? Ela, primeiro, é uma formação profissional. Porque, veja bem, o que acontece? Os conhecimentos se expandiram muito nos últimos 30 anos. Se for olhar, por exemplo, na área do direito, para pegar uma coisa qualquer, para não falar nas engenharias, etc., ou na administração, ou mesmo no marketing, ou na economia, todos se expandiram. Não é? Então, o sujeito tem que saber muito mais do que eu sabia quando eu saí da faculdade. Tá louco, professor. Porque o senhor Muito é um gênio. mais. Não. Uai. Quando eu saí da faculdade, o que eu aprendi lá, eu gastava em 20 anos. Um profissional bom, digamos, um bom aluno. Certo? Hoje não. Ele tem que saber muito mais que o pai dele sabia, que o avô dele sabia. Então, a formação técnica primeiro e outras qualidades que apareceram, que vão ganhando uma importância decisiva, por causa, inclusive, das transformações das organizações. Rodrigo sabe, você sabe, que as organizações se mudaram, as empresas e organizações em geral, encolheram níveis hierárquicos, né? Passaram o trabalho em grupo passou a ser central, há problemas de liderança. E liderança não é só liderar, é também aprender a ser liderado. Não é? Sim. Então, isso exige qualidades pessoais muito especiais, por exemplo, qualidades cognitivas, empatia pelo outro, não é? Essa capacidade, na verdade, de se colocar no lugar do outro. E assim vai por diante. As coisas, então, habilidades emocionais e pessoais passaram a ser importantes, como as habilidades cognitivas. Professor, diante dessa verdadeira revolução no mercado de trabalho, como é que o senhor diria que tipo de profissional vai ter isso daqui para frente? E esse tem formação técnica de alto nível,
esse que tem habilidades pessoais, esse que tem habilidades cognitivas. Por exemplo, domínio de línguas, domínio da própria língua. Né? Vocês sabem, por exemplo, você entra numa empresa, você não sabe escrever um e-mail, ou um WhatsApp, ou qualquer coisa, curtinho, claro que você, Rodrigo Neves, de diretor-geral aqui, abra, olha e entenda em 5 minutos. Você passar meia hora para decifrar o cara que diz, o sujeito já está na rua. Tá certo? As reuniões todas são em grupo. Você tem que saber se expressar verbalmente. Também com concisão, não é? Com clareza. Certo? Então, domínio de inglês. Sem inglês fluente, o sujeito não entra mais no mercado de trabalho, mas nem plantando bananeira, como se dizia no meu tempo. Professor. E uma segunda língua é importante. Eu, por exemplo, na Facamp eu tenho várias coisas lá. Tenho uns 90 alunos, por exemplo, aprendendo mandarim. Pronto. Porque você sabe, o eixo econômico do mundo está se descolocando para o leste da Ásia. Só para dar um exemplo. Então, habilidades pessoais, habilidades cognitivas e habilidades eu diria, tecnológicas. Hoje tudo está baseado em programas. Pega, por exemplo, marketing. Vou dar um exemplo. O marketing mudou muito. Hoje o sujeito que não souber manejar os programas de Big Data de marketing, ele não tem mais lugar no mercado. Com certeza. Certo? Vocês sabem disso. Esse é um ramo que a gente atua forte, a gente sabe disso. Então. Não é? Então, por exemplo, mas aonde que aí ele o busca? sujeito, ele busca numa faculdade, numa escola que preste. Uma escola boa. Né? O sujeito, por exemplo, apareceu lá uma vez um pai, porque era um engenheiro, mas era um engenheiro aposentado há muitos anos. Uma pessoa, aliás, de muito respeito. E muito simpático, e gostei muito de recebê-lo. Ele perguntou onde é que estão as máquinas. Não tem mais máquina em faculdade de engenharia de alto nível. Porque era um programa, que é caro, claro, e projeto, vamos dizer, um Boeing ou uma central elétrica, a partir desse programa. Eu não preciso olhar a máquina. Certo não? Você veja que revolução que houve no ensino. Então, o sujeito que não tiver habilidades, digamos, computacionais, mínimas, também não tem. Então, você vê que coisa louca, né? Técnica, qualidades pessoais, habilidades computacionais, habilidades cognitivas. Por exemplo, na Facamp, eu lamento que isso não venha desde o secundário, porque eu tive, provavelmente vocês também. Curso de lógica. É verdade. Eu tive lógica. Você teve lógica. Eu tive 4 anos de lógica no Colégio São Luís. No ginásio, Rodrigo. Não é? Os padres gostavam de lógica aristotélica, lógica formal, como se fala. Então, eu até mudei o meu vestibular esse ano, coloquei uma prova de lógica, porque é mais importante para eu saber se o menino sabe raciocinar do que se ele sabe os 53 elementos químicos. Isso, os vestibulares estão completamente superados. No mundo inteiro não se faz mais esses vestibulares que se faz aqui no Brasil. Professor, o senhor fala aqui que habilidades emocionais e sociais estão ganhando cada vez mais a importância. Sim. O senhor concorda com isso? Mas não há dúvida nenhuma. É disso que estamos falando. Quer dizer, as burocracias se flexibilizaram. Vocês sabem disso, que trabalham há anos nessa coisa e são pessoas de alto nível. Então é o seguinte, o sujeito tem que, por exemplo, trabalho em grupo. Ele tem que ser treinado na faculdade. Certo ou não? Competir.
como que o senhor verifica isso? Como que as pessoas chegam, por exemplo, na Facamp? Porque a gente, de tudo que a gente lê, a gente vê que essas habilidades, né, essa empática, por exemplo, que hoje é uma das coisas mais difíceis, que o que a gente tem visto é gente self-centered, que acha que o mundo é um bigão. Muito bem. Então fala, explica o que a universidade faz com nós isso. temos que ensinar. Né? Algumas escolas têm, por exemplo, isso. Perceberam, algumas escolas de ensino fundamental e médio. Não são todas que não têm. Por exemplo, as que os meus netos têm, estão em São Paulo, uma delas tem. Certo? Agora, o grande problema, vocês viram, Rodrigo, minha querida, os resultados dos últimos exames de educação brasileira. Sim. Só 0,02% dos alunos do ensino médio têm habilidades aceitáveis, não são ótimas, não, de português e matemática. E só 10% dos alunos de escolas privadas. Aí eu acho que há um certo desvio, deve ser mais do que 10%. Mas, de qualquer maneira, não é um número glorioso, não. Então, a universidade, lá a Facamp, eu digo da minha experiência, na Unicamp também, porque eu vou fazer esse ano 50 anos de docência. Estou fazendo. Tem que fazer um esforço enorme para corrigir problemas que vêm de trás e colocar o sujeito na trilha de um curso de bom nível. Era isso É um trabalho danado, viu? Imagina. O professor está pensando exatamente isso que o senhor está falando. O aluno vem do ensino básico e secundário despreparado e chega na universidade. Como é que consegue essa transformação? Em que margem a universidade consegue transformar ele apto para ser um funcionário que seja competitivo? Dá para fazer. Dá para fazer. E a prova, por exemplo, eu não gosto de ficar falando Facamp, mas eu digo, a prova irrefutável é a prova do mercado de trabalho. A Facamp é a única escola no Brasil que sabe onde estão os seus ex-alunos. Eu perdi uns 3%, 4% talvez, 3% e qualquer coisa, porque provavelmente estão no exterior. Eu não acho aqui. Mas eu tenho um setor que acompanha, onde ele entrou, depois a progressão profissional dele. A Facamp tem índices recordes de empregabilidade. Por quê? Porque é uma faculdade em tempo integral, mesmo verdadeiro, não é esse tempo integral fajuto. Tempo integral, os alunos têm que estudar. Claro que eles são auxiliados, porque você precisa exigir, mas precisa amparar também. Certo ou não? Precisa amparar. E eles têm esse amparo na faculdade. E, na verdade, os alunos vão subindo, Rodrigo. Primeiro ano é difícil, segundo, ele vai melhorando. Quando ele chega no final do curso, às vezes ele mesmo não se reconhece. Né? É impressionante, esse é que dá satisfação para a gente. Né? Bom, o senhor tem a experiência da escola pública, anos e anos na Unicamp, e a experiência da Facamp. Traça para a gente uma comparação, é possível? Olha, é possível pelo seguinte, meu coração está na Unicamp. Eu cheguei aqui com 25 anos, Campinas tinha 200 mil habitantes, e eles diziam, vocês vão fazer uma universidade no meio do mato. Era o Zeferini e mais uns 10, entre os quais eu, que as pessoas achavam que eram meio malucos, que não iam fazer nada. É uma desgraça. Né? Mas foi feita a Unicamp. O auge da Unicamp está na década de 70. A Unicamp foi concebida, eu tenho o plano diretor da Unicamp, um esboço escrito pelo Zeferino à mão, pelo professor Zeferino. Ela foi feita para ter 10 mil alunos. 5 mil de graduação, 5 mil de pós. Ponto final. Ele é muito engraçado, o professor Zeferino, né? Dizia, você, falou para mim, você é menino. Eu era menino mesmo.
Você vai fazer as contas dos custos disso, porque ninguém entende de custo de universidade. Eu não entendia também, mas fui tratar de entender, né? E toca daqui. Então, a conclusão que eu cheguei, e é verdadeira, é melhor você fazer outra universidade, quando chega em 10 mil, do que aumentar uma de 10 mil, para 45 mil, 40 mil, que é a Unicamp. A USP tem quase 90 mil alunos. São estruturas ingovernáveis, rígidas, burocracias, brigaiada completa, paralisia de decisões. Só para você ter uma ideia, uma disciplina, não estou falando o currículo inteiro, leva 6 anos para ser introduzida. Quando ela é introduzida, é outra. Tudo já mudou. É verdade, professor. Nesse mundo que muda tudo com um clique, É isso. em segundos as coisas mudam. As decisões são... Então, eu lamento dizer que, especialmente, os cursos de graduação das universidades públicas declinaram acentuadamente. Bom, gente, vamos para um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o professor João Manuel Cardoso de Melo, desculpa, que é o diretor-geral da Facamp. Nós estamos de volta com a entrevista coletiva dessa semana, falando com o professor João Manuel Cardoso de Melo, diretor-geral da Facamp. Rodrigo Neves, por favor. Professor, gostaria de continuar um pouco nesse tema das habilidades tecnológicas. Vamos aqui até abordar, o senhor até chegou a falar aqui de um profissional do século XXI, ele tem uma formação que vai ter que ser muito mais complexa do que o profissional 30 anos atrás. Como é que prepara esse profissional? Olha, tem coisas básicas. Primeiro, currículos atualizados. Se você olha os currículos das universidades brasileiras, eu não vou dizer A, B, C, em geral, estão atrasados. Atrasados por causa disso, porque falta agilidade nas universidades. Elas são gigantes. Padecem do mal do gigantismo. Então, qual é o modelo de universidade hoje? Quem inspirou a Facamp? Não tenho nenhuma vergonha de dizer. É o Instituto Tecnológico da Califórnia, que é um negócio desse tamanho, certo? Tem 1.800 alunos e 1.000 professores. Nossa, quase um professor para cada aluno. Isso. Então, o que acontece? Uma coisa básica do ensino é você, professor, eu sou aluno, eu digo, conversa, troca ideia, não é só a sala de aula que faz o... Né? É essa proximidade. O sujeito tem um problema, ele resolve rapidamente, não tem que passar pelo departamento, conselho, não sei do que, resolve na hora. Você é o professor, você resolve. Se eu não puder resolver, o coordenador está ali do lado. Você fala com ele e resolveu o problema do aluno. Não é? Além do que, essa interação entre... Por isso que as instituições são pequenas. Às vezes você tem instituições pequenas dentro de instituições gigantes. Por exemplo, você sabe, a senhora sabe, que direito nos Estados Unidos não tem curso de graduação. É um curso de pós-graduação. Quantos alunos Harvard recebe por ano no seu curso de direito, que é de pós-graduação? O que o Obama fez? 35 alunos. Então você tem que ter turmas pequenas, poucas vagas. A Facamp foi dimensionada para ter 2.500 alunos no máximo, certo? Por isso, não é porque... É como a Unicamp. Eu também não inventei nada. Né? Não, o senhor inventou, não inventei, não. Imagine, 5.000 alunos de graduação Unicamp, o Zeferino concebeu, para todas as áreas, as ciências, as artes, as técnicas, todas as áreas. O curso de economia da Unicamp tinha 35 vagas, quando nós começamos a dar o curso de graduação. Por quê? Porque nós temos que distinguir muito bem o que é uma universidade de massa e o que é uma universidade de excelência. Infelizmente, as universidades públicas não são só as estaduais. As federais ocorreram a mesma coisa.
né, viraram universidade de massas. O ensino declina, mas isso não é uma coisa de bom senso, qualquer um pode imaginar. Né? Até, por exemplo, letras na USP. Eu tinha um professor, que aliás era um excelente professor de literatura, no curso de jornalismo. Ele foi para a USP. Ele dá aula para 450 sujeitos. Como é que um professor vai dar uma aula numa sala que tem 450 alunos? Ele nem conhece o aluno, com o microfone na mão. Então, é tempo integral, currículos atuais, sintonia com o Brasil e o mundo. Por isso que a direção das escolas é muito importante. A direção tem que saber o que está ocorrendo. Eu faço o esforço, eu e os meus companheiros, de acompanharmos o que está ocorrendo no mundo inteiro. Em matéria de educação e em matéria de transformações, porque você tem que adaptar rapidamente. Senão o seu aluno fica defasado. Não é fácil, mas é possível. Professor, a gente viu aí na indústria automobilística, a robotização acabou tirando mão de obra. Antigamente, a indústria automobilística, se a gente pegar uma Volkswagen, por exemplo, nos anos 60, tinha quase 16 mil funcionários. Hoje, uma fábrica, se a gente pegar a Honda ou qualquer outra fábrica Toyota aqui, tem um número muito pequeno de funcionários. E a gente percebe que essa robotização, ou toda a tecnologia, está também atingindo outras áreas. Mas, embora alguns cargos ou tipo de profissões possam acabar, sempre vai precisar de gente e sempre vai precisar de inteligência. O senhor concorda? Ah, mas não há dúvida. O que vai valer é a capacidade de aprender, é a capacidade de adaptação. Tudo isso é fundamental. Porque que vai haver uma devastação no emprego, não há dúvida nenhuma. Aliás, a primeira revista no mundo que fez uma capa que era como é que eu vou descrever, porque eu sou ruim nisso, né? Eram mesas de escritório voando, certo não? Uhum. Foi a Economist, que é a revista melhor do mundo, de economia e finanças, a mais conservadora, mas a melhor. Então, não há dúvida nenhuma, uma literatura enorme, o emprego vai sumir. A própria ONU Sim. vem se preocupando muito com isso, pensando em como sustentar as pessoas. O problema que hoje é que nós estamos um pouco defasados. Por exemplo, na Europa, o que está sendo discutido pelo pessoal mais conservador é a renda mínima. Isso. Porque vai ter que, na verdade, a sociedade sustentar alguns membros que não vão ter emprego e não terão mesmo, mas para desempenhar tarefas meritórias, cuidar de idosos, ou se dedicar a artes, ou, enfim, nós vamos ter que nos reinventar nesse mundo em que o trabalho vai ser para alguns. Vai ser para poucos. Por isso a importância da qualificação é de saber lidar em equipe e ter inteligência para estar presente aí numa equipe de trabalho. Não tenha dúvida. Mas isso é certíssimo que você está falando. E cada vez mais você vê a robotização. Você entra no armazém da Amazon, que é o maior e-commerce do mundo. Tem um robô. Eu peço um livro, X. O robô vai na estante, ele pega o livro, ele empacota o livro, ele expede o livro. Certo não? E a Amazon está tentando, em algumas cidades americanas, mandar o livro por drone. Veja bem, não tem um ser humano que pegou no livro. Que coisa, não? E isso não, ninguém, né? Os alemães estão, que deram, aliás, esse nome de indústria 4.0, veio da Alemanha. Os alemães, o que os alemães estão fazendo? Os alemães estão tentando proteger alguns empregos. Né? Até a Confederação Nacional da Indústria fez um estudo agora, recente, que saiu ontem ou anteontem, sobre esse assunto. Mas tem que preparar a gente para o futuro, sem dúvida nenhuma. E nesse sentido, quais são as bases de excelência para o senhor
E como isso é possível? Eu digo, currículos atualizados. Por exemplo, você, antigamente é assim, eu, por exemplo, quando eu fiz a faculdade de Direito, porque eu fiz, né, Direito, minha família é toda de Direito, mas ninguém fazia estágio, certo ou não? Ou os que gostavam, queriam logo entrar na advocacia, entravam no estágio do primeiro ano. Não há nenhum escritório de advocacia hoje que aceite estagiário no primeiro ano. A não ser que for o filho do dono. Tá certo? Entendeu? Não? Então você tem que montar, na verdade, um estágio dentro da escola. Nas engenharias, a mesma coisa. Imagine, você pega um engenheiro. Ele vai ver uma empresa no fim do curso. Não pode. O que eu fiz lá? Coisa óbvia, são coisas óbvias, não tem nenhuma genialidade, não tem nada, é simplesmente olhar a coisa e ver. Ou ele entra já no terceiro ano, faz o quarto ano na empresa, em geral fica na empresa. Não. Agora, tem administração, no curso de engenharia tem administração, tem economia, tem sociologia. Não é mais aquele engenheirão que só sabe... É um engenheirão, né, que tem a cabeça mais aberta. Né? Os maiores fregueses de MBA é tudo engenheiro, porque o engenheiro vai na empresa, ele chega no nível de gerência. Como ele não conhece a empresa, ele não passa daí. Né? Eu estou formando um engenheiro, como eu digo, com visão de negócios. Engenheiro com visão de negócios, que é o engenheiro do futuro. Bom, é isso, gente. E a gente fica por aqui com a entrevista coletiva desse domingo, esperando que você tenha apreciado muito as ideias do professor João Manuel Cardoso de Mello, diretor-geral da FACAM. Rodrigo Neves, muito obrigada. Obrigado, Zezé. Obrigado, professor. É um papo que dá para levar horas, né? Ah, dá. Professor, que pena que acabou. Mas eu agradeço muito a você, ao meu queridíssimo amigo Rodrigo Neves, porque eu tenho a maior admiração e o maior carinho por ele e pela sua família. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Até a semana que vem.